Até recentemente, convenhamos, a inteligência artificial era vista apenas como uma tecnologia obscura, distante, e que se tratava apenas de ciborgues e robôs como a gente estava acostumado a ver nos filmes de Hollywood, não é? Em paralelo a isso, ela também apavorava inteiras classes de trabalhadores que sentiam seus empregos ameaçados por essa nova tecnologia da qual muito se ouvia falar e pouco se entendia. Hoje, já que se entende muito mais sobre ela e sua aplicabilidade, tem como enxergar para a inteligência artificial desde uma perspectiva totalmente oposta. Ela é praticamente omnipresente e melhora a nossa vida da mesma forma que a popularização da eletricidade pelo Thomas Edison fez mais de um século atrás, assim como ela pode ser uma grande aliada em nossos trabalhos e não uma ameaça, nos apoiando nas tarefas mais perigosas, automatizadas e, convenhamos, mais chatas. E é justamente para desmistificar algumas crenças sobre a inteligência artificial e mostrar suas aplicações práticas e seu potencial de transformação em todos os setores da economia, que hoje a NVIDIA lança o seu novo podcast oficial, o Vem Aí. Então, sejam muito bem-vindos ao Vem Aí, podcast oficial da NVIDIA no Brasil. Aqui o seu host, André Iorio, palestrante, escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oréal. Sou hoje professor de MBA na Fundação Dom Cabral e trabalho com mais de 100 empresas por ano em projeto de transformação de seu negócio e de sua cultura. E antes que mais nada, deixa eu explicar melhor como o podcast vai funcionar e o que você pode esperar dele. Nós iremos sempre trazer alguns dos maiores nomes do mundo da inteligência artificial que, junto a colaboradores da NVIDIA e eu, irão debater os tópicos mais quentes em torno dessa tecnologia revolucionária, irão democratizar o entendimento da sua aplicabilidade ao longo de múltiplos setores, desde o varejo para a área de saúde até mesmo a supercomputação. E já neste episódio, eu tenho o prazer de estar na companhia de 2 incríveis convidados. O Anderson Soares, o fundador e General Manager do Centro de Excelência em Inteligência Artificial e Deep Learning Brasil e professor de Machine Learning e Deep Learning na Universidade Federal de Goiás. Seja do comportamento da máquina lá na indústria, seja do consumidor lá no varejo, que consome um produto ou serviço, a mudança do conceito é muito forte, isso abre possibilidades muito bacanas de você aumentar a sua competitividade. E essa é a grande chance que a gente tem. E o João Navarro, Solutions Architect na NVIDIA. Mas é tudo um processo de amadurecimento. As empresas que trabalham muito com inteligência artificial e têm essa expertise, elas começaram de algum lugar. Então a minha sugestão é comece. E para começar, eu queria realmente começar descomplicando a inteligência artificial e vamos entender melhor do que ela se trata. Para quem nos está ouvindo e que acha que a inteligência artificial se trata apenas de ciborgues, robôs, como nos filmes de Hollywood, você consegue explicar melhor do que ela se trata? O que ela faz no ato prático? Claro, muito boa pergunta, André. Bem, a inteligência artificial, na verdade, ela é muito mais simples do que a gente pode imaginar, né? A inteligência artificial é uma sub-área da ciência da computação, pelo menos desde a década de 50, certo? Que trata de uma classe de algoritmos que tenta, de alguma forma, reproduzir no computador a inteligência humana, que pode ser aplicado, aí a gente pode imaginar em diferentes tarefas, né? Então, os algoritmos de inteligência artificial, eles geralmente são aplicados para tarefas específicas, né? Então, é um pouco diferente dessa ideia que a gente tem, dessa inteligência unificada, dessa coisa mais, vamos dizer assim, onipresente e onisciente, que sabe e entende de tudo, né? Na verdade, é o contrário. São algoritmos que são orientados para resolver pequenas tarefas, e dentro da área de inteligência artificial, o que se faz muito são explorar ao extremo esses algoritmos, novamente com foco, né, em resolver essas pequenas atribuições. A gente pode ter os exemplos mais clássicos que começam sobretudo na área de, por exemplo, jogos de tabuleiro, né, resolução de jogo da velha. Então são coisas mais simples, vamos dizer assim, a origem, certo? E depois, obviamente, como quase todas as áreas na computação, ela acaba se desdobrando em várias sub-áreas, né? E aí depois a gente chega aí no advento do machine learning, do deep learning, que a gente muito provavelmente vai entrar mais em detalhe também, né? Eu poderia resumir inteligência artificial em automação. O que é automação? É aquilo que você faz várias vezes, faz de forma repetitiva. Inteligência artificial vem para automatizar alguma tarefa que você faz. Então, é só pensar naquela coisa assim, nossa, eu estou fazendo isso de novo.
Então, nós podemos colocar ali um software inteligente, que a gente chama de inteligência artificial, para fazer aquela tarefa. Então, sempre que as pessoas me perguntam, Anderson, dá para fazer isso aqui com inteligência artificial? Eu sempre pergunto de volta, alguém faz? Se alguém faz, possivelmente dá para colocar uma inteligência artificial para fazer, né? Eventualmente, podem ter algumas questões subjetivas envolvidas, que aí vai ficar muito mais difícil fazer. Mas, geralmente, se alguém faz, a gente vai fazer uma automação em cima daquilo que você faz, e isso é um software inteligente que faz. E isso é inteligência artificial. É automatizar uma tarefa. E quando você menciona, Anderson, que o que uma pessoa faz é replicável pela inteligência artificial, você se refere a quais âmbitos? Tem alguns, imagino eu, que sejam um pouco mais facilmente replicáveis, como, por exemplo, tarefas manuais. Tem outros que são ultimamente também replicáveis, digo, nos últimos anos, devido a pesquisas no âmbito da inteligência artificial, como a tomada de decisão, a aprendizagem, o distinguir uma foto de um animal a respeito de outra raça de animal, que são os exemplos clássicos da inteligência artificial. E podem até ter outros que até nem chegamos, como, por exemplo, consciência e coisas mais profundas. Quais são, então, as coisas que os seres humanos, no ato prático, já fazem e que poderiam e podem já ser substituídas pela inteligência artificial? Olha, o conjunto é muito grande. Eu vou trazer aqui alguns exemplos práticos para aqueles que estão nos ouvindo, né? Então, você está ouvindo esse podcast aqui e, eventualmente, você quer o texto desse diálogo que a gente está fazendo, não é verdade? Então, a inteligência artificial pode transcrever isso automaticamente para você, sem nenhum esforço. Eu lembro que quando a gente subia vídeos em plataformas de vídeo na internet, como, por exemplo, o YouTube, em que, se você quisesse uma legenda, você tinha que escrevê-la e subir junto com o vídeo. Hoje, você sobe um vídeo e a inteligência artificial gera a legenda automaticamente para mais de 200 línguas. Então, são exemplos de automação de tarefas. Veja que a gente tinha isso antes, só que não era tão acessível porque alguém tinha que fazer manualmente. E agora, não precisa mais de alguém fazer manualmente. Então, você tem uma infinidade hoje das letras, da música, do podcast, dos vídeos no YouTube, em que você pode acompanhar, inclusive em outras línguas, porque é uma IA para traduzir e outra para gerar a legenda para você. Olha que legal, né? Então, são exemplos práticos de como isso já está presente, inclusive aqui nesse podcast. E uma das coisas muito interessantes é que a gente já está entendendo que a revolução que a inteligência artificial trouxe é paragonável a poucas outras tecnologias ao longo da história. E uma das tecnologias que muito me lembra o poder de transformação que a inteligência artificial está trazendo foi a vinda da eletricidade. Até o ponto que o Andrew Ng, o Chief Scientist do Baidu, na China, ele definiu já num artigo muito famoso a inteligência artificial como uma nova eletricidade, pois ela pode trazer uma revolução em nossas vidas e negócios do mesmo tamanho que a eletricidade trouxe. Então, olhemos para a inteligência artificial. Nós podemos acreditar, de fato, que o impacto dela possa ser tão grande quanto a eletricidade e que também possa virar quase que uma commodity, que possa ser gerada por algumas empresas como a Nvidia e ser, entre aspas, contratado. Eu preciso um pouco mais de inteligência artificial na minha empresa, eu vou contratar um pouquinho mais aqui, um pouco igual o cloud computing hoje em dia. Você acha que isso é algo que pode acontecer? E qual o tamanho do impacto da inteligência artificial hoje no mundo? Perfeito. Olha, eu diria que inteligência artificial é a cereja de um bolo chamado transformação digital, tá? Então, frequentemente, várias empresas me procuram para obter mais informações, para trocar algumas informações e algumas ideias. E eu sempre costumo dizer o seguinte, olha, quanto mais digital é o negócio que você está inserido, menor a sua opção em adotar soluções inteligentes. Ou seja, não existe opção. Quanto mais digital, mais dependente é da inteligência artificial. E aí eu vou citar, por exemplo, o setor de mídias, de entretenimento, que são setores altamente digitalizados. Por outro lado, você tem setores que a transformação digital ainda está iniciando ou acontecendo de forma tardia, como, por exemplo, saúde, construção civil, agronegócio. Então, lá,
inteligência artificial é uma coisa que está chegando um pouco mais devagar e vai demorar mais algum tempo, certo? Mas à medida que o negócio se torna cada vez mais digital, ou o seu consumidor ele é muito adepto de ambientes digitais, a inteligência artificial ela é essencial. Vou dar um exemplo talvez um pouco prático aqui. Vamos pensar no varejo, né? Um varejo geral. É um setor ainda que você tem que ir lá comprar o seu produto, comprar ali o seu serviço, na maioria das vezes de forma presencial, de forma física e analógica. Mas os seus dados de preferência de consumo, você fica deixando pegadas digitais em diferentes ambientes que você frequenta, como, por exemplo, abrir um e-mail, abrir uma rede social ou até mesmo usar um smartphone. E nesses ambientes digitais, você deixa pegadas do tipo, o Anderson parece estar interessado em pneu de carro. E aí, instantaneamente, no dia seguinte ou no mesmo dia, começam a aparecer publicidades de pneu de carro para você, né? Então, você só consegue isso, essas propagandas começam a aparecer para você porque você deixou pegadas digitais, mesmo você sendo alguém analógico, e isso dá a possibilidade de acontecer uma personalização de campanhas publicitárias para você, né? Não estou falando para as outras pessoas, estou falando para você. Então, o físico e o virtual começam a se misturar bastante, e quanto mais o setor ele for digital, maior é a dependência e o impacto de inteligência artificial. Perfeito, então, e quando a gente olha então alguns setores que são mais próximos de um consumidor final, então eles podem ser mais reativos, num sentido abertos à inteligência artificial, porém também indústrias tradicionais não devem desconsiderar a inteligência artificial, porque, de novo, como a gente disse já, o que um ser humano faz, a inteligência artificial pode até fazer de forma mais eficiente e produtiva. E isso nos traz a implicação de que, será que como líderes, profissionais ou até pessoas, nós devemos ter medo dessa inteligência artificial, medo dela nos substituir? Ou talvez ela esteja nos até dando a chance de, na medida que ela fizer coisas melhores do que a gente, finalmente eu posso focar em tudo que o ser humano tem de mais único. Criatividade, pensamento crítico, nossa habilidade de colaborar e cooperar com os outros. Então, será que ela é realmente uma ameaça aos nossos empregos e ao nosso estilo de liderança na medida que a gente gere tradicionalmente os negócios? Ou talvez ela seja um grande aliado? Porque eu acho que essa é uma pergunta que todos nos fazemos ali no fundinho. Sim. Certamente. Eu lembro quando os computadores começaram a se tornar populares, também havia a mesma pergunta. Nossa, os computadores vão acabar com tudo, né? Vai acabar com a humanidade, vai acabar com o emprego, um monte de coisa. E hoje eu praticamente tenho um déjà vu aí assistindo isso com a inteligência artificial. E o exemplo que eu queria trazer era o seguinte, como eu disse, eu nasci numa outra era, né? Eu sou um convertido digital. E naquela época a gente se comunicava por cartas, né? Então você escrevia cartas, recebia cartas, correspondência, recebia jornal impresso em casa, revista, e a gente não deixou de fazer nada disso. A única diferença é que agora a gente usa o e-mail, né? Então você fala assim, nossa, o e-mail é muito mais eficaz que a carta, mas a gente não deixou de se comunicar, não é verdade? A gente só passou a fazer esse processo de uma maneira mais ágil, eficaz e mais barata. Então, no final do dia, a história nos mostra que todas as evoluções industriais, elas levaram a isso. A gente conseguir fabricar mais, de forma mais escalável e mais barata. Então, tecnologias como inteligência artificial vai causar impacto em algumas profissões. Olha, se eu disser que não, eu vou estar mentindo, né? Então, vai causar alguns impactos, sim, vai causar alguns inconvenientes para alguns nichos, sim, mas, no final, a sociedade ganha, né? E eu, como professor, por exemplo, de uma universidade, né, hoje eu não estou concorrendo mais com outra universidade, eu estou concorrendo com as aulas do YouTube. Exatamente. Mas nem por isso eu acho ruim, até porque eu até aprimoro minhas aulas. Percebe? E além disso, imagino que você de alguma forma diz, talvez o meu papel não seja só de transmitir o conteúdo, mas eu posso passar uma aula que eu gosto muito de um professor lá fora, com uma tradução em português para meus alunos verem, e eu tô ali para tirar dúvidas, ou para perguntar para eles o que eles acharam e assim por diante.
E vamos, por exemplo, para alguns exemplos do nosso dia a dia. Na medida que a gente hoje interage com uma empresa de energia e eletricidade por um chatbot, se hoje nós compramos num e-commerce, muito provavelmente nós estaremos sendo impactados também por ofertas e comunicações personalizadas também, né? Isso Sim. É um exemplo de inteligência artificial, certo? Sim, sistemas de recomendação, inclusive validação dos processos de compra, como alguns sites que a gente tem hoje, que você consegue fazer uma compra sem digitar uma senha, validando somente o seu cartão. Então você tem essa questão da validação, que a sua compra foi feita por você, utilizando não somente informações orientadas, como por exemplo, onde você está, se o computador que você usou é o que você costuma comprar, coisas do tipo. Então, as empresas mais sofisticadas nesse processo de venda, você já deve ter percebido que hoje elas não pedem nem o código verificador do seu cartão. Então, muito provavelmente, a gente está falando, óbvio que são casos que são fechados, isso não é publicamente disponível, mas muito provavelmente existem algoritmos de inteligência mais sofisticados por trás para confirmar isso, que são algoritmos semelhantes, que vão na linha de algoritmos que são utilizados hoje por bancos e operadores de cartão para detecção de fraudes e compras não autorizadas em cartão. E nós chegamos a um ponto onde eu acho que nossos ouvintes querem esclarecer ainda algumas terminologias referentes à inteligência artificial que muito se ouve, pouco se entende, que são dois termos principais que eu queria que você nos ajudasse a entender melhor. Primeiro termo, machine learning. Muito se ouve, pouco se entende. E tem um outro, que é o deep learning. Quais são as aplicabilidades de cada e como que eles se diferenciam um do outro? Perfeito. Eu costumo dizer o seguinte, vamos pensar a inteligência artificial como um planeta, certo? Pensa na Terra, né? Aquele pedaço de rocha enorme que tem lá uma raça chamada ser humano habitando. Então, a inteligência artificial é como se fosse o planeta, né? Algo muito grande. Gente, eu trabalho com isso há mais de 15 anos. E sempre aparecem algumas coisas que eu não conheço, que eu não domino, tá? Então, para vocês verem como realmente é uma coisa ampla, grande, então não tem aqueles países que você nunca ouviu falar, que você não foi lá, né? Então é a mesma coisa. Por isso que eu faço analogia com um planeta. E dentro desse planeta existem continentes, não é verdade? Na Terra não tem Oceania, América, Europa, África, Oceania e por aí vai. Então, existem alguns continentes. Dentre esses continentes, tem um muito importante chamado machine learning, cuja definição é aprendizado da máquina a partir dos dados. Ou seja, o que é isso? É você aprender por exemplos, tá? O que são exemplos? Isso aqui é a voz do Anderson, né? A gente tem uma solução aqui que é para sintetizar vozes humanas. A gente consegue clonar a voz das pessoas. Só que eu preciso do exemplo da voz da pessoa, entende? Para ensinar a IA o que é a voz do Anderson, né? Então, fica aí uma dica. Será que esse podcast é o Anderson mesmo ou é a sintetização da voz do Anderson? Exatamente. Ok? E aí, porque a qualidade, gente, vocês não têm ideia de como tá boa, tá? Tá indistinguível com a voz do ser humano natural. Então, assim, só que para eu sintetizar a voz do Anderson, eu preciso de exemplos da voz do Anderson. Por isso que é aprendizado a partir dos dados, certo? Eu preciso de dados. Não tem outra escapatória. E aí, dentro desse continente chamado Machine Learning, tem um país chamado Deep Learning, que é um tipo de técnica de Machine Learning, certo? E que é muito boa quando a gente fala de dados de imagem, texto e voz. Não são todos os tipos de dados, existem outros, principalmente os tabulares, mas que geralmente é outro tipo de técnica que a gente utiliza. Mas Deep Learning, que são redes neurais profundas, é muito competitivo para texto, imagem e voz, tá? Então, esse é um pouquinho, né, do que é esse grande mundo que a gente chama de inteligência artificial e algumas subtécnicas mais específicas que a gente tem dentro da IA. Então, fundamentalmente, é a máquina aprendendo sozinha. Óbvio que tem um pouco de supervisão humana, mas já é diferente do que criar os padrões e, enfim, as regras e fazer a máquina seguir um determinado padrão que é
digamos, estabelecido pelo ser humano e pelo cientista de dados e assim por diante, que é um pouco o que normalmente nos consideramos de inteligência artificial. De novo, um chatbot que está programado a dar uma certa resposta diante de um determinado comentário de um cliente, enquanto o machine learning, ele sozinho, a partir de muitas interações com o cliente, ele escolhe as melhores respostas. É um pouco isso no ato prático? Exatamente. A gente está falando nós estamos hoje migrando dos algoritmos orientados à regra, né, para os algoritmos orientados a dados. Então, e esses padrões, como você bem observou, eles são extraídos de forma automática, e o que você fornece pro algoritmo durante o processo de treinamento são dados de entrada e de saída. E quando a gente vai para o ambiente de aplicação desses algoritmos, a gente pode, de certa forma, descartar esses dados que foram usados inicialmente para treinar, e aí é um processo de aplicação do modelo para resolver a tarefa, que é o segundo momento da utilização do algoritmo de machine learning, que é o que a gente chama de inferência. Então agora é a vida como ela é o carro dirigindo sem nunca ter visto aquela estrada na vida. Então note que, inclusive, esse exemplo do carro autônomo, eu acho que ele é interessante porque ele é crítico, né, vamos dizer assim, porque é desafiador, porque você precisa garantir de alguma forma que as decisões vão ser tomadas da forma como você espera, né? Mesmo sem o carro ou o outro algoritmo que você está aplicando, ele nunca ter viajado, navegado por aqueles mares. E olhando um pouco para o futuro da inteligência artificial e o que nos espera, nós ouvimos já alguns experts como Ray Kurzweil, que é o cofundador da Singularity University e grande futurista, que chega a um ponto de dizer que iremos chegar na singularidade, um momento que eles definem onde a inteligência artificial irá superar a inteligência humana, e eles preveem que deve acontecer em torno de 2045. Então, né, com sorte a gente ainda vai assistir esse momento, um momento no futuro, mas para o qual nos devemos preparar. E aqui que eu pergunto, quais você enxerga como as grandes tendências ou os próximos passos no mundo da inteligência artificial e ao que deveríamos prestar atenção como empresários, líderes e profissionais que querem se preparar para este futuro? Perfeito, excelente questão. Olha, como eu disse, eu já trabalho há mais de uma década com inteligência artificial. Eu diria que nos últimos 5 anos, a inteligência artificial evoluiu muito mais, não é mais, tá? É muito mais do que em toda a história que ela existe. Então, mesmo para mim, que sou especialista, estou imerso, estou fazendo isso acontecer, é algo realmente que até me impressiona, né? Eu que estou imerso nesse processo. Então, é muito difícil dizer onde isso vai parar, sinceramente falando, tá? A gente, eu diria que a cada semana surge uma novidade de uma IA que superou a melhor solução em determinada tarefa. E é difícil até para mim acompanhar, tá, gente? Então, definir onde nós vamos chegar é muito difícil, mas eu acho que tem acontecido algumas tendências que vale a pena citar, né? Tudo que a gente fez até agora é treinar uma IA para uma tarefa muito específica. Ou seja, eu treino uma inteligência artificial para reconhecer objetos. Pode parecer uma tarefa boba para você que está nos ouvindo, mas é isso que viabiliza o veículo autônomo. Ele só existe porque nós conseguimos agora fazer uma IA que reconhece o que é uma placa, o que é um pedestre, o que é um quebra-mola, um semáforo. Então, veja que não é tão simples assim, não é verdade? Então, a IA ela é para fazer tarefas muito específicas, tá? Eu não consigo pegar essa inteligência artificial e que foi treinada para reconhecer placas de trânsito e colocar ela para pedir um Uber, entende? Eu tenho que construir uma outra inteligência artificial específica para essa tarefa de comunicar com o aplicativo de um aplicativo de corrida, né? De mobilidade, na verdade. Então, a gente está começando a ter alguns sintomas em que a inteligência artificial está realizando mais de uma tarefa. Isso é uma tendência agora que, para os próximos anos, parece ser uma grande novidade e uma coisa que vai impactar muita coisa. Eu diria que hoje os algoritmos de inteligência artificial mais trabalhados, com maior atenção dentro da NVIDIA, são justamente os algoritmos de Natural Language Processing.
certo? De processamentos de texto de uma forma geral. Então, a NVIDIA tem feito um esforço muito grande em desenvolver arquiteturas de hardware e ferramentas de software que permitam que essa área possa ser desenvolvida na plenitude, porque hoje nós temos um limitante que é a complexidade computacional desses algoritmos. E a complexidade computacional a gente pode entender hardware e software, certo? Mas mais explicitamente o tempo que se demora para construir um bom modelo na área de processamento de texto, de conversação. Então, quando a gente fala dos modelos estado da arte, dos algoritmos mais sofisticados, a gente está falando que é o target, inclusive, das grandes companhias, das grandes big tech, das big techs, né? Então, hoje a NVIDIA tem um foco muito grande em desenvolver caixas de ferramenta para entregar para as pessoas, para que elas consigam realizar esses treinamentos em um tempo hábil, certo? E isso vem sendo viabilizado de uma forma consistente com os lançamentos de GPUs, certo? Muito com componentes, inclusive, de microarquitetura, componentes ali muito específicas de hardware que otimizam esse tipo de algoritmo. Inclusive, o lançamento recente da NVIDIA da última GPU, a H100, ela vem com um componente que auxilia no processamento de algoritmos de processamento de texto, de Natural Language Processing, e a gente está falando de ganhos de 5 até 7 vezes. Qual que é o impacto disso? Esses grandes modelos de linguagem, eles podem demorar até meses em infraestruturas com milhares de GPUs. Então é um problema realmente fora do comum, certo? Então, esse eu diria que seria um foco muito grande da empresa hoje, certo? Que vem se dando muita atenção. Óbvio, existem uma série de outras coisas que caminham ao lado desse, mas eu diria que esse ainda está um pouquinho na frente, certo? E outra área muito importante, que é uma área que pode, de fato, revolucionar a forma como a gente, vamos dizer, faz ciência e interage, né, com o nosso ambiente, que é a utilização de algoritmos de inteligência artificial, algoritmos de deep learning, para simulações físicas, simulações na área de matemática, nas áreas biológicas, e aí de ciência de uma forma geral, certo? E qual que é a grande aplicabilidade disso? É você conseguir resolver problemas que são inviáveis economicamente. Por exemplo, um caso tem uma aplicação direta, simulação climática, certo? Hoje a gente não consegue fazer uma simulação climática com uma precisão muito alta, ou no que a gente precisaria para prever, por exemplo, tornados e algumas catástrofes climáticas que podem acontecer. A gente não consegue ter uma previsão muito precisa, muito em função da dimensão que a gente aplica essa simulação. Eu não consigo fazer uma simulação climática do mundo hoje. Isso é computacionalmente inviável, certo? Então, e financeiramente inviável também. Computacionalmente pode até ser viável, mas o tamanho do computador que você precisaria para resolver isso não justifica, certo? Com então, certeza. O que a gente está falando é de a gente rever a maneira como a gente realiza essas simulações, né? E hoje isso acontece, para quem não sabe, por exemplo, como que é feita uma previsão climática, baseado em modelos matemáticos que recebem informações ali de temperatura, pressão, enfim, umidade de determinadas regiões onde as estações meteorológicas estão condensadas. A gente realiza a simulação computacional para prever o que vai vir ali na frente, né? Então esses modelos hoje eles são muito complexos, né? E quando a gente fala de algoritmos de deep learning que podem substituir esses cálculos e fazer realizar simulações ali em questão de segundos, é totalmente inovador e inclusive desafiador, porque é óbvio que chegar num bom modelo que resolva de forma concreta um problema tão clássico, tão antigo e tão bem estabelecido, formalmente estabelecido pela matemática, física e outras áreas, é realmente um desafio, chega a ser até coisa de maluco. Então, inclusive nas conferências dessas áreas mais clássicas, então, diria aí, por exemplo, geofísica e simulações climáticas também, quem trabalha com isso é sempre visto de uma forma, como que você vai explicar isso matematicamente, porque existe um componente não determinístico ali no treinamento de redes, enfim, que é um pouco mais complexo, mas a evolução da ciência de uma forma geral, acredito que passa um pouco por isso. Dentro da NVIDIA a gente tem até um termo, né, que a gente utiliza para essa área, que é o fator million x speedup,
para a solução de problemas de simulação, e aí a gente está falando de simulação de fluido, simulação que se aplica praticamente em quase todas as áreas da nossa vida, vamos dizer assim. Impressionante. Independente do setor no qual nossos ouvintes atuam, independente se forem clientes ou menos da NVIDIA e implementarem e usarem inteligência artificial já ou menos, todos têm que estar ao par das principais tendências que estão afetando esse setor. Então, muito obrigado aí pela participação e por compartilhar tanta coisa aí com a gente. Muito obrigado. Obrigado, e foi um prazer estar aqui com vocês nesse podcast. E é com essa discussão incrível com Anderson e João sobre os conceitos principais relacionados ao mundo da inteligência artificial e ao seu impacto no dia a dia dos negócios que nos despedimos por hoje, caros ouvintes do Vem Aí. Mas espero que, em vez de só ter trazido respostas, esse episódio tenha trazido à tona as provocações e perguntas necessárias sobre a inteligência artificial e seu potencial, que, como dever de casa, eu vou pedir que você fique aprofundando. Até o próximo episódio. E é com isso que agradeço a sua atenção, ao nome da NVIDIA, do seu host, André Iorio, e nos vemos no próximo episódio do Vem Aí.